era o pugilista peso-pesado típico. Ele dançava no mesmo lugar com as mãos abaixadas a seu lado, raramente colocava o corpo inteiro em seus sulcos, atacando apenas a partir dos braços. Sua cabeça estava constantemente se movimentando, como se quisesse manter seu rosto bonito e leso. Ele relutava em avançar, brigar e socar o corpo, o modo usual de cansar um peso pesado. Em vez disso, Clay preferia dançar e trocar de posição arrastando os pés, como se suas lutas fossem balé, não boxe. Ele era baixo demais para ser um peso pesado, faltava-lhe o instinto assassino necessário e as críticas continuavam. Na pesagem, na manhã da briga, todos estavam esperando as usuais galhofas pré-combate de Clay. Ele excedeu todas as expectativas. Quando Liston desceu da balança, Clay começou a gritar para ele. Ei, bobalhão, você é um estúpido. Foi enganado, estúpido. Você é feio demais. Vou acabar com você. Clay pulava e gritava, o corpo todo sacudindo, os olhos saltados, a voz trêmula. Ele parecia possuído. Estava com medo ou enlouquecera. Para Liston foi a gota d'água. Ele queria matar Clay e fazer o desafiante se calar de vez. Quando estavam os dois no ringue antes de soar a campainha, Liston tentou fazer Clay baixar o olhar como havia feito com outros, lançando-lhe um olhar de mal. Mas, ao contrário dos outros boxeadores, Clay revidou o olhar. Dando saltinhos no mesmo lugar, ele repetia. Agora eu te pego, estúpido. A luta começou, e Liston avançou para sua presa, dando uma de esquerda que passou a 1 quilômetro do alvo. Ele continuou atacando, uma expressão de ódio intenso no rosto, mas Clay se desviava dos sulcos mudando de um pé para o outro, até zombando de Liston em um determinado momento ao abaixar as mãos. Ele parecia capaz de prever cada movimento de Liston. E devolvia o olhar de Liston, mesmo depois de terminado o round e os dois estarem cada um em seu canto, os olhos dele nunca deixavam os do adversário. O segundo round foi a mesma coisa, exceto que Liston, em vez da aparência assassina, começou a se mostrar frustrado. O ritmo era muito mais rápido do que em qualquer outra de suas lutas anteriores, e a cabeça de Clay não parava de balançar de um lado para o outro de um jeito perturbador. Liston se aproximava para acertar o queixo dele, mas errava e era Clay quem acertava o queixo de Liston, com um soco relâmpago que o fazia cambalear. No final do terceiro round, uma rajada de sulcos surgiu do nada e abriu um talho profundo sob o olho esquerdo de Liston. Agora Clay era o agressor e Liston estava lutando para sobreviver. No sexto round, ele começou a receber sulcos de todos os ângulos, abrindo mais feridas e fazendo-o aparecer fraco e triste. Quando soou a campainha para o sétimo round, o poderoso Liston ficou simplesmente sentado em seu tamborete olhando fixo. Ele não quis se levantar. A luta tinha terminado. O mundo do boxe ficou pasmo, teria sido um golpe de sorte. Ou visto que Liston parecia lutar como se estivesse enfeitiçado, errando os sulcos, seus movimentos cansados e negligentes, ele passará a noite na farra. O mundo teria de aguardar uns 15 meses para saber, até os dois boxeadores se encontrarem de novo em Lewiston, Maine, em maio de 1965. Consumido por uma sede de vingança, Liston treinou como um demônio para esta segunda luta. No round de abertura, ele atacava, mas parecia cauteloso. Ele acompanhava Clay, ou melhor, Muhammad Ali, como agora era conhecido, ao redor do ringue, tentando alcançá-lo com sucos. Um destes finalmente roçou o rosto de Ali quando ele deu um passo atrás, mas, em um movimento tão rápido que poucos na plateia chegaram a ver,
Ali defendeu com um firme de direita que jogou Liston na lona. Ele ficou ali deitado, depois se levantou cambaleando, mas era tarde demais, tinha ficado mais de 10 segundos no chão, e o juiz encerrou a luta. Muitos na multidão gritaram que foi combinado, dizendo que nenhum soco havia acertado Liston. Liston sabia que sim. Pode não ter sido o golpe mais forte, mas pegou-o totalmente de surpresa, antes que ele pudesse retesar os músculos e se preparar. Inesperado, o soco jogou-o no chão. Liston continuaria lutando por mais 5 anos, porém nunca mais foi o mesmo homem. Interpretação. Mesmo quando criança, Muhammad Ali sentia um prazer perverso em ser diferente. Ele gostava das atenções que isso dava, mas acima de tudo ele gostava de ser ele mesmo, excêntrico e independente. Quando começou a treinar para ser boxeador, aos 12 anos, já se recusava a lutar do modo usual, desprezando as regras. Um boxeador costuma manter suas luvas erguidas na direção da cabeça e da parte posterior do corpo, pronto para aparar um golpe. Ali gostava de manter suas mãos abaixadas, aparentemente convidando a um ataque, mas havia descoberto desde cedo que ele era mais rápido do que os outros boxeadores, e que a melhor maneira de fazer esta velocidade funcionar para ele era atrair o queixo do adversário bem para perto dele para lhe acertar um soco que seria mais dolorido por ter sido muito próximo e rápido. Conforme Ali se desenvolvia, ele também fazia com que fosse mais difícil para o outro boxeador alcançá-lo trabalhando com as pernas, mais ainda do que com o poder do soco. Em vez de recuar como a maioria dos boxeadores, um pé de cada vez, Ali se mantinha na ponta dos pés, pisando para trás e dançando, em perpétuo movimento, segundo seu ritmo peculiar. Mais do que qualquer outro boxeador, ele era um alvo móvel. Incapaz de acertar um soco, o outro boxeador ficava frustrado e, quanto mais frustrado ele ficasse, mais tentava chegar perto de Ali, abrindo sua guarda e se expondo ao murro inesperado que poderia colocá-lo em nocaute. O estilo de Ali era contrário a toda a sabedoria convencional a respeito de boxe em quase todos os aspectos, mas sua heterodoxia era exatamente o que o tornava tão difícil de combater. As táticas não convencionais de Ali na primeira luta com Liston começaram bem antes. Suas piadinhas irritantes e insultos em público, uma forma de guerra suja, eram destinadas a enfurecer o campeão, a atordoar sua mente, a enchê-lo de um ódio assassino que o faria aproximar-se o suficiente para Ali derrubá-lo. O comportamento de Ali na pesagem, que parecia genuinamente insano, mais tarde revelou-se puro teatro. Seu efeito era colocar Liston inconscientemente na defensiva, inseguro quanto ao que o outro homem faria no ringue. No primeiro round, como em tantas outras de suas lutas subsequentes, Ali acalmou Liston lutando de forma defensiva, uma tática comum quando se enfrenta um boxeador como Liston. Isso atraiu Liston para perto dele cada vez mais, e agora o movimento extraordinário, o soco veloz vindo não se sabe de onde, teve o dobro da força. Incapaz de alcançar Ali com seus sucos, desconcertado com a dança, as mãos abaixadas, os insultos irritantes, Liston cometia erro após erro. E Ali se banqueteava com os erros de seus adversários. Compreenda. Quando crianças e jovens adultos, aprendemos a nos conformar com certos códigos de comportamento e modos de fazer as coisas. Aprendemos que ser diferente tem um preço social. Mas há um preço ainda maior pelo excesso de conformação, perdemos o poder que se origina de nossa individualidade, de um modo de fazer as coisas que é autenticamente nosso. Nós lutamos como todo mundo, o que nos torna previsíveis e convencionais.
O jeito de ser verdadeiramente heterodoxo é não imitar ninguém, lutar e operar segundo nossos próprios ritmos, adaptando estratégias a nossas idiosincrasias, não o contrário. Recusando-se a seguir padrões comuns, fica difícil para as pessoas adivinharem o que você vai fazer em seguida. Você é realmente um indivíduo. Sua abordagem não ortodoxa talvez enfureça e incomode, mas pessoas movidas pelas emoções são pessoas vulneráveis sobre as quais você pode exercer o poder com facilidade. Se sua peculiaridade é autêntica o bastante, ela vai lhe trazer atenção e respeito do tipo que as pessoas em geral têm pelo não convencional e extraordinário. 3 No final de 1862, durante a Guerra Civil Americana, o general Ulysses S. Grant fez vários esforços para tomar a fortaleza confederada em Vicksburg. A fortaleza era um ponto crítico no rio Mississippi, a linha vital de comunicações do Sul. Se o exército da União de Grant tomasse Vicksburg, ganharia o controle do rio, cortando o Sul pela metade.